Nessa questão aqui, ele fala que tem 3 fios paralelos expostos nessa posição aqui, que a distância entre cada um deles é D. Os 3 possuem corrente I. Em 1 e 2, a corrente saindo do papel, e em 3, a corrente entrando. E ele pede qual é o campo magnético sobre cada um dos fios. O que acontece? O fio, ele não reconhece o próprio campo, ou seja, o campo gerado por esse fio aqui não tem ação sobre ele, ele só vai exercer ação sobre o fio 2 e sobre o fio 3. Então, quando ele pergunta qual é o campo magnético sobre o fio 1, ele está perguntando nesse ponto aqui qual é o campo magnético devido ao fio 2 e ao fio 3, porque os dois vão se somar e vão ter uma ação nesse ponto aqui. Então, o que acontece? No fio 1, a gente vai ter o campo magnético 1 devido ao fio 2 e o campo magnético 1 devido ao fio 3. Esse vai ser o campo magnético 1. Sobre o fio 2, a gente vai ter o campo magnético 2 devido ao fio 1 e o campo magnético 2 devido ao fio 3. Vai ser o campo magnético 2. E sobre o fio 3, a gente vai ter o campo magnético 3 devido ao fio 1 e o campo magnético 3 devido ao fio 2. Vai ser o campo magnético 3. De forma geral, pela lei de Ampère, a gente tem que a integral de BDL é igual a μ0I, onde I é a corrente envolvida. E aí, como esse BDL aqui ele diz respeito à lei de Ampère, esse DL se refere à simetria da amperiana que a gente traça em volta do fio. Como em volta do fio a gente vai ter círculos concêntricos com fio no centro, a integral de DL vai ser 2πr. Então o campo vai ser μ0I sobre 2πr. Lembrando que esse R aqui é a distância do ponto que você está calculando até a fonte do campo que você está calculando. Ou seja, se eu for calcular esse campo magnético B em 1 devido ao fio 2, esse R aqui é a distância de 2, que é a origem do campo magnético, até 1, que é o ponto onde eu quero calcular. E se aí a gente for analisar todos esses campos aqui que a gente tem que calcular, a gente vai perceber que B12 tem a mesma distância que B21, que tem a mesma distância que B23 e que tem a mesma distância de B32. E que o B13 tem a mesma distância que o B31 também. Então, o que acontece? Para a gente calcular todos esses campos magnéticos aí, todos esses campinhos, tudo que a gente precisa fazer é ir substituindo essas distâncias aqui nessa solução geral. Então, como B12 é igual a B21, que é igual a B23, que é igual a B32, e todas essas distâncias são D, o módulo de todos esses campos magnéticos vai ser ali o μ0I sobre 2πd, que é só substituir essa distância no R aqui. E o B13 até o B31, a distância é 2D. Então a gente substituindo esse 2D aqui em R, a gente vai ficar 2π 2D. Multiplicando 2 com 2 vai ficar μ0I sobre 4πd. Esse vai ser o módulo do campo B13 e do campo B31. E aí o que acontece? O campo magnético aqui em 1, que é o campo 1, vai ser a soma dos campos que agem sobre o fio 1, que vai ser um 2 mais o B13. Só que o que acontece? Se a gente for usar aquela regrinha da mão direita, aqui o fio 2 está apontando para cima. Então o campo magnético faz esse movimento aqui. Isso significa que aqui do lado direito ele aponta para cima, do lado esquerdo aponta para baixo. Então,
tudo que tiver aqui à esquerda do fio 2, o campo magnético é direcionado para baixo. Então aqui no fio 1, o B12 ele está apontando para baixo. E no B13 aqui, a corrente está apontando para dentro. Então, pela regra da mão direita, o campo tem esse sentido aqui. Ou seja, do lado direito ele aponta para baixo e do lado esquerdo ele aponta para cima. Como o fio 1 está à esquerda do fio 3, o campo magnético aqui gerado nele, o B13, ele vai ter sentido para cima. E aí o campo aqui vai ser resultante dessa diferença. Como os vetores são opostos, vai ser uma diferença. Como o B2 está mais próximo do B1, ele vai ter uma influência maior que um B13 que está mais distante. Então eu coloquei aqui, já evidenciando aqui o μ0i sobre o πd, aí a gente vai operar só com as distâncias, vai ficar meio menos 1/4. E aí o B1 vai dar isso aqui, μ0i sobre 4πd. No B2, a gente vai somar o B21 com o B23. Os dois têm o mesmo módulo, então vai ficar meio mais meio, e o B2 vai ser μ0i sobre πd. Aqui no B3 que vai ter uma diferença também, porque o B31 ele tem uma distância maior, sendo que aqui eles estão se somando, diferente do fio 1, onde cada um apontava para um lado. Aqui foi uma diferença. Tanto no fio 2 como no fio 3 eles vão se somar porque eles apontam na mesma direção. Aqui, o fio 1 apontando para fora, então o campo magnético vai ter esse sentido. Então aqui a direita aponta para cima e a esquerda aponta para baixo. O fio 2 está à direita do fio 1, então o B21 vai apontar para cima e o B31 também vai apontar para cima. Aqui o fio 3 apontando para dentro. Nesse sentido, a direita aponta para baixo e a esquerda aponta para cima. Então o B23 também aponta para cima. Tanto o fio 1 como o fio 3 eles se somam aqui no fio 2. E para o fio 3 vai funcionar da mesma forma, eles vão se somar também. E aí somando aqui o B31 com o B32, a gente alcança esse resultado aqui, 3/4 de μ0i πd.